primeiro ponto, nós vamos observar, é a proibição de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria no RGPS. Então, essa previsão ela está no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, e ela vai estabelecer que os benefícios, eles têm requisitos específicos que devem ser os mesmos para todos os beneficiários. Então, é vedada aí qualquer diferenciação, qualquer discriminação. Então, se existe um beneficiário, ele tem que observar os mesmos requisitos que os outros beneficiários. Se eu pegar, por exemplo, um benefício aí por causa de incapacidade, né, então, esse benefício por incapacidade, ele tem que ter os mesmos requisitos, a mesma forma de cálculo para todos os segurados, independentemente da condição pessoal ou profissional desse segurado. Então, condição pessoal ou condição profissional do segurado não vai interferir nesses requisitos e nem na forma de cálculo desse benefício. Então, esse é um ponto muito importante. O parágrafo 1º do artigo 201, ele teve redação aí dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, né? Mas ele vai ressalvar, apesar de eu ter dito aí, né, que os requisitos são sempre os mesmos, ele vai ressalvar a possibilidade, né, de existência de critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição, e esses critérios aí, eles vão ser estabelecidos nos termos de lei complementar para a concessão de aposentadoria para 2 segurados. Então, a gente tem aí uma exceção a essa regra. Essa exceção a essa regra, ela é uma exceção dada pela própria Constituição, e essa exceção ela está ligada a 2 segurados. Então, a gente tem, primeiro, o segurado com deficiência, né, previamente submetido à avaliação biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, se a gente olhar aí o segurado com deficiência, ele vai ser uma exceção. E a outra exceção é o segurado cuja atividade sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, determinado tipo de trabalho tem exposição a esses agentes que são prejudiciais à saúde, e, em razão disso, a gente tem requisitos, critérios diferenciados para essas pessoas. E é interessante observar que, no finalzinho do dispositivo, ele fala que é vedada a caracterização por categoria profissional ou por ocupação. Isso significa que a Constituição não permite que uma determinada categoria tenha critérios especiais. Então, eu não posso dizer que existe uma aposentadoria especial para um motorista de ônibus. O que existe eu faço uma avaliação das condições, né, condições químicas, físicas, biológicas, aí da atividade desse motorista de ônibus, e aí é feito um laudo e vai se dizer se ele está trabalhando exposto a esses agentes nocivos. Então, eu não posso levar em conta a categoria ou a ocupação, mas é sempre necessário realizar, então, aí um laudo. Existe uma lei complementar, a Lei Complementar 142 de 2013, e essa lei vai dispor sobre a aposentadoria, aí a aposentadoria da pessoa com deficiência, né, assegurada pelo RGPS. Então, quando eu penso em pessoa com deficiência, eu vou aí nessa Lei Complementar 142 de 2013. Depois a gente passa para a próxima previsão constitucional, e é a previsão da renda mensal nunca inferior ao salário mínimo. Então, renda mensal
nunca inferior ao salário mínimo. A previsão ela consta do artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal, e vai dizer, né, que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalhador poderá ter valor inferior ao salário mínimo. Então, o que eu tenho que olhar é se esse benefício ele substitui o salário de contribuição ou o rendimento do trabalhador. Se ele substitui, aí sim, não é possível que ele seja inferior ao salário mínimo. Existem benefícios que não substituem esse salário de contribuição. Se eu imaginar, por exemplo, o salário família. Então, o salário família ele não substitui. Então, se o salário família não substitui, então ele pode ter um valor inferior ao salário mínimo. Antes da Constituição de 1988, então essa regra para a gente hoje parece que ela é bem tranquila, quando a gente fala em renda mensal nunca inferior ao salário mínimo, mas antes da Constituição Federal de 1988, existia sim casos em que a pessoa poderia receber, né, um benefício inferior ao salário mínimo. E isso acontecia principalmente em relação aos trabalhadores rurais. Então, essa previsão constitucional do artigo 201, parágrafo 2º, veio atender especialmente os trabalhadores rurais, que no sistema anterior, às vezes, tinha uma aposentadoria inferior ao salário mínimo. Outro ponto que vale mencionar são aquelas aposentadorias que são concedidas com base em tratados internacionais. Então, às vezes, o Brasil fez um tratado internacional com outro país e desse tratado se reconhece período trabalhado no estrangeiro e a possibilidade de somar o período trabalhado no estrangeiro com o período no Brasil e daí decorrendo algum tipo de benefício. Esse benefício concedido nessa forma, nesse tipo de previsão, de tratado internacional, ele pode ser, sim, inferior ao salário mínimo. Correção de todos os salários de contribuição utilizados para o cálculo da renda mensal do benefício. Então, essa previsão, ela consta do artigo 201, parágrafo 3º da Constituição. Isso vai significar que a renda do benefício ela deve ser calculada de modo a garantir que esses valores não tenham uma defasagem inicial, ou seja, o benefício vai começar e esse benefício ele não pode começar defasado. E essa preocupação aí ela é fácil de se entender, ela se explica em razão da nossa tradição inflacionária. Então, no Brasil, durante muito tempo, tivemos inflação e, em razão dessa inflação, muitas vezes o benefício ele já começava defasado. Por quê? Porque aqui a gente fala, correção de todos os salários de contribuição utilizados para o cálculo da renda mensal do benefício. Agora, imagina se a gente tem um cenário de inflação muito elevada e não é feita a correção de todos esses salários de contribuição utilizados para o cálculo da renda mensal do benefício. Isso já aconteceu na legislação brasileira, não tinha o que se fazer, porque era a previsão da legislação, e aí a pessoa começava a receber um benefício que já estava defasado. Assim, desse modo, considerando essa previsão, todos os salários de contribuição, ou seja, todas as bases de cálculo das contribuições previdenciárias que o segurado pagou, elas serão monetariamente corrigidas até a data do cálculo, na forma da legislação. Então, a legislação ela prevê, sim, a correção de todos os salários aí de contribuição. Seguindo, a gente tem a preservação do valor real dos benefícios. Então, quando a gente falou da correção de todos os salários de contribuição, a gente estava pensando no início do benefício, que o benefício ele não pode começar defasado. Quando a gente fala na preservação do valor real dos benefícios, significa que o benefício que já foi concedido, ele foi concedido eventualmente com o valor correto,
durante o tempo, pode ser que esse benefício ele venha a ter uma redução. Então, com o passar do tempo, esse benefício ele pode ter uma redução. E aí, em razão dessa redução, a gente tem essa previsão aí da preservação do valor real dos benefícios, que está no artigo 201, parágrafo 4º da Constituição, né? Significa que o benefício previdenciário, né, ele se destina a substituir o rendimento do segurado, e como ele se destina a substituir o rendimento do segurado, a renda mensal desse benefício previdenciário ela não pode estar sujeita à desvalorização da moeda, ou seja, a desvalorização da moeda é muito perniciosa para essa pessoa, porque o benefício previdenciário substitui o rendimento dela. Então, o poder de compra desse benefício, ele deve ser preservado. Ele vai ser preservado desde a renda inicial, desde quando o benefício começou, até enquanto durar a cobertura previdenciária. Então, se a gente imaginar em uma aposentadoria, a pessoa começou a receber aposentadoria com 65 anos, se ela viver até 90 anos, tem que haver a preservação do valor real desse benefício, né, do benefício que a pessoa está recebendo. O que fala o 201, parágrafo 4º? Ele diz: é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. Então, a Constituição prevê a manutenção do valor real do benefício, né? O valor real do benefício significaria o quê? Significaria a manutenção do poder de compra desse benefício, né? Os reajustes do valor da renda mensal do benefício, a ideia é que esses reajustes devem garantir o valor real, no sentido de que o poder de compra que esse benefício tinha quando ele foi concedido, ele deve ser mantido durante todo o período em que ele é mantido, né? Então, se a pessoa, vamos fazer uma análise aí bem bobinha, mas se a pessoa tinha a capacidade de comprar 10 frangos quando o benefício começou, ela também tem que ter a capacidade de comprar esses 10 frangos, a ideia seria essa, né? Pelo menos a concepção é essa, durante toda a manutenção desse benefício. Logicamente que esse princípio aí, ele tem sido muito invocado em ações judiciais que vão contestar o reajuste dos benefícios. Por quê? Porque conforme a previsão aí que a gente leu, esse reajuste, ele é dado conforme critérios definidos em lei. Então, é a lei que vai definir como que deve ser feito esse reajuste. Então, muitas ações são ajuizadas e contestam isso, porque muitas vezes a lei, aí, a previsão do reajuste não é a que a pessoa considera mais adequada, então ela entra com uma ação. Mas, para o STF, né, o reajuste dos benefícios previdenciários ele está sujeito, né, ao que for disposto em lei ordinária, conforme a previsão aí do 201, parágrafo 4º. Então, como esses critérios aí são estabelecidos pela lei, vai valer o que a lei ordinária estabelecer. E aí o STF, ele, no final das contas, ele acaba entendendo, analisando essa matéria, ele acaba entendendo que a preservação do valor real, né, ou seja, essa manutenção do poder de compra do benefício, na verdade, se resumiria à irredutibilidade do valor nominal. Então, a Constituição fala em manutenção do valor real. O que o STF diz? É a manutenção do valor real, conforme disposto em lei ordinária, mas basta, diante da situação, bastaria a irredutibilidade apenas nominal, ou seja, se eu recebo 1.000 de aposentadoria, esse 1.000 não pode baixar, vai ser sempre 1.000. O que, diante de um cenário aí de inflação, pode não recompor, né, pode ser prejudicial, bastante prejudicial, dependendo da inflação que existe.
Então, não vai recompor o poder de compra da pessoa. Então, portanto, né, o reajustamento dos benefícios para adequação à exigência constitucional de preservação do seu quantum, ele vai seguir critérios definidos em lei. Então, é a lei que vai dizer como que esse benefício ele deve ser reajustado. Não é o reajuste que o segurado considera ser o mais adequado, mas sim aquele que a lei considera como mais adequado. Vedação de filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa filiada a regime próprio de previdência social. Essa previsão ela está no 201, parágrafo 5º da Constituição. Vai dizer, né, então, que se a pessoa está afiliada num regime próprio de previdência social, salvo aí uma exceção, ela não pode se filiar ao regime geral como segurado facultativo. Ou seja, eu falei salvo exceção, porque eu estou pensando na situação em que a pessoa ela não se filia como segurado facultativo. Ela pode se filiar como segurada obrigatória. Segurado obrigatório é diferente de segurado facultativo. A Constituição ela veda que alguém que está no regime geral, no regime próprio de previdência social, se vincule na qualidade de segurado facultativo. No passado, antes essa previsão ela foi alterada, né? No passado era possível e era comum que os servidores públicos ingressassem no regime geral da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo. E aí ele obtinha aposentadoria nos dois regimes previdenciários. Então, ele obtinha aposentadoria no regime próprio e ele se filiava como segurado facultativo no RGPS e aí ele obtinha também, como segurado facultativo, pagando a contribuição de facultativo, a aposentadoria no regime geral da Previdência Social. Mas aí houve a alteração que foi introduzida pela Emenda Constitucional 20 de 98, que foi uma outra reforma que nós tivemos na Previdência, em 1998, e com a introdução desse parágrafo 5º do artigo 201, está expressamente vedada a filiação ao RGPS como segurado facultativo da pessoa que está vinculada a um regime de previdência próprio. O que vai dizer esse artigo? Sim, vai dizer exatamente isso, que é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio. Então, não adianta nada a pessoa, de repente, recolher 15 anos de contribuição como segurado facultativo, porque na hora que ela for pedir a aposentadoria, se ela está no regime próprio, na hora que ela for pedir a aposentadoria, existe essa vedação constitucional, e aí, em razão da vedação constitucional, ela vai ter jogado o dinheiro dela fora, fazendo esses recolhimentos. Então, é muito importante essa previsão constitucional. Seguindo, nós temos a gratificação natalina para aposentados e pensionistas. Gratificação natalina para aposentados e pensionistas tem previsão no artigo 201, parágrafo 6º da Constituição Federal. O pagamento de gratificação natalina é uma garantia constitucional dada aos aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência Social. Então, gratificação natalina é previsão constitucional. Essa gratificação ela tem por base os proventos do mês de dezembro de cada ano. Isso tem previsão aí, vamos ler aqui o 201, parágrafo 6º, ele vai dizer o seguinte: a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. E aqui ainda vale observar, então, que essa previsão constitucional da gratificação natalina, ela é voltada para os benefícios previdenciários, ela fala aí dos aposentados e pensionistas. Ela não é voltada para benefício assistencial. Então,
benefício assistencial não tem uma garantia constitucional de gratificação natalina. Pode sim, eventualmente, uma lei prever uma gratificação natalina para um benefício assistencial, mas não existe uma previsão constitucional garantindo isso. O próximo ponto é a aposentadoria. Então, aí nas previsões constitucionais que nós estamos vendo, existe a previsão da aposentadoria no artigo 201, parágrafo 7º da Constituição. Então, esse artigo 201, parágrafo 7º da Constituição, ele teve redação alterada, né, na verdade, 2 vezes. Primeiro veio a emenda constitucional 20 de 98, que alterou a redação, ela assegurava a cobertura previdenciária correspondente a 2 tipos de aposentadoria. Então, antes da emenda constitucional 103 de 2019, nós tínhamos 2 tipos de aposentadoria. Nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. Essa era a previsão que nós tínhamos até aí a emenda constitucional 103 de 2019. O que vai acontecer? Com a emenda constitucional 103 de 2019, houve a alteração do parágrafo 7º do 201, e aí se substituiu as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição por uma única aposentadoria. Então, existiam 2 aposentadorias, e essas 2 aposentadorias elas passaram a ser apenas uma aposentadoria. E aí essa aposentadoria única, ela tem requisitos cumulativos. Então, o que foi feito em realidade foi fundir as 2 aposentadorias que existiam anteriormente em uma aposentadoria. Então, os requisitos são cumulativos de 65 anos de idade para homem e 62 anos de idade para mulher. E tempo mínimo de contribuição que vai ser fixado, conforme a disposição constitucional, tempo mínimo de contribuição a ser fixado por lei. Essa previsão, que causou essa grande alteração no nosso regime de aposentadoria, ela vale aí para os trabalhadores urbanos, né? Para os trabalhadores rurais e para aqueles que exerçam a sua atividade em regime de economia familiar, então a gente tem uma exceção a essa previsão. Então, se eu estiver pensando em trabalhador rural ou então naquele que exerce suas atividades em regime de economia familiar, e aí nesse sistema está incluído o produtor rural, o garimpeiro, o pescador, a emenda constitucional 103 de 2019, ela continua garantindo a aposentadoria por idade aos 60 anos para o homem e aos 55 para a mulher. Isso tem previsão aí no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2. Ou seja, no que toca à aposentadoria, o 201, parágrafo 7º, não mexeu na aposentadoria aí que a gente fala de trabalhador rural. A aposentadoria de trabalhador rural, ela permaneceu aí com a idade mínima de 60 anos para homem e 55 anos para mulher. Próxima previsão constitucional que nós temos é a contagem recíproca para fins de aposentadoria. Contagem recíproca para fins de aposentadoria é a previsão do artigo 201, parágrafo 9º da Constituição. Então, o que pode acontecer? É até comum, né? Isso muitas vezes ocorre, da pessoa trabalhar no serviço público, e aí um belo dia ela resolve sair do serviço público e vai para o regime geral da Previdência Social, ou seja, ela estava vinculada ao regime próprio e ela passa a estar vinculada ao regime geral da Previdência Social. E aí, ela vai querer, logicamente, somar esses períodos que ela trabalhou para fins de aposentadoria. Então, a Constituição, ela vai garantir a contagem do tempo de contribuição para o regime geral da Previdência Social e para os regimes próprios, ou seja,
também o contrário, se a pessoa estava na iniciativa privada, ela passou a ser servidora pública, ela conta o tempo que ela trabalhou na iniciativa privada para uma eventual aposentadoria no regime próprio, né? Então, ao final, ela pode, né, considerando aí essa previsão da contagem recíproca, ao final ela pode obter a sua aposentadoria. Mas é necessário observar o seguinte, que os regimes previdenciários, a esses regimes cabe uma compensação financeira, segundo critérios previstos na legislação. Então, o que acontece? Se a pessoa contribuiu durante um período para o regime geral da Previdência Social e ela quer se aposentar no regime próprio, isso é possível, mas vai ter que haver uma compensação financeira segundo critérios aí estabelecidos por lei. E a legislação que regula isso, né, por enquanto, é a Lei 9.796 de 1999. Essa lei que vai dispor sobre a compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria. E essa lei também dá, logicamente, né, estou mencionando aqui o que é a previsão dessa legislação, ela dá outras providências. Mas, como eu mencionei, a matéria ela vai ser objeto de disciplina, né? Ela deve ser objeto de disciplina por nova lei, na forma do que está disposto na Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, a Emenda Constitucional ela dá a brecha aí para ser feita uma nova legislação sobre o tema. Ainda, a gente pode mencionar, em razão às modificações da reforma, que o tempo de serviço militar também será objeto de contagem recíproca. Então, militar também cabe contagem recíproca, haja vista o disposto no parágrafo 9º-A do artigo 201. E, por fim, ainda dentro desse tema aí da contagem recíproca, vale mencionar que é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para fins de aposentadoria e de contagem recíproca. Isso está no 201, parágrafo 14. Ou seja, no passado existia essa previsão aí havia a possibilidade de contribuição fictícia, né, de tempo de contribuição fictício, mas hoje isso é vedado. Isso acontecia muitas vezes, né, no caso de um servidor ter um determinado tempo dele contado em dobro, então isso era chamado de tempo de contribuição fictício, o tempo de trabalho dele era contado em dobro por algum motivo. Então, isso não pode mais, essa contagem de tempo de contribuição fictício foi vedada. Cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho. Então, a previsão ela é do artigo 201, parágrafo 10º da Constituição Federal. Então, com a reforma da Previdência de 2019, o parágrafo 10º do artigo 201, ele deixou para a lei complementar a disciplina da cobertura de benefícios não programados. A gente vai ver o que é um benefício não programado. Inclusive decorrentes de acidente do trabalho, dispondo que será atendida concorrentemente pelo regime geral da Previdência Social e pelo setor privado. O que é um benefício não programado? Um benefício não programado é aquele que decorre de uma intercorrência ao longo da vida de trabalho da pessoa que não foi planejada e que impede esse segurado de trabalhar de forma total ou parcial, temporária ou definitiva. Então, se eu pensar aí numa situação de incapacidade, né, pensar num auxílio acidente, ou se eu pensar também, né, não numa situação de incapacidade, mas se eu pensar no salário maternidade, então eles são benefícios não programados. A intenção do legislador com essa alteração da Emenda Constitucional 103 de 2019
seria desonerar o sistema previdenciário com a terceirização da cobertura de benefícios não programados. Então, os benefícios não programados poderiam ter cobertura, né, fora do sistema. Isso abriria espaço para instituições financeiras que poderiam atuar nessa área. Vale ainda a gente notar que a contingência acidente do trabalho não tem cobertura exclusivamente pelo regime geral da Previdência Social. Ela pode ser objeto de contrato com entidades privadas. Aliás, esse é um ponto que muitas vezes cai em provas, porque para a gente parece que, quando a gente pensa numa contingência acidente do trabalho, essa contingência, né, vai ter cobertura exclusivamente pelo regime geral da Previdência Social. Mas a disposição constitucional abre a possibilidade para que essa cobertura esteja também envolvida um contrato com entidades privadas. Então, tem que ficar atento para isso, porque numa prova é bem comum isso acontecer, aparecer esse questionamento, e o aluno vai direto lá, considerando que esse tipo de contingência do acidente do trabalho vai ter cobertura exclusiva pelo RGPS, mas isso não é a realidade. O 201, parágrafo 10º, vai dizer o seguinte: lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Então, essa é a redação aí da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, se eu estou falando num benefício não programado, esse benefício não programado, ele vai ser, né, pode ser atendido concorrentemente pelo RGPS e pelo setor privado. Ponto seguinte: incorporação dos ganhos habituais do empregado. Essa é a previsão do 201, parágrafo 11 da Constituição. O parágrafo 11 ele vai garantir ao empregado que todos os seus ganhos habituais, a qualquer título, sejam incorporados ao salário para efeitos previdenciários. Então, ele vai dizer o seguinte, essa redação da norma: os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei. Então, a Constituição, aí, mais uma vez, ela joga aí os casos e a forma para a legislação. Então, para o segurado, quanto maior for a base de cálculo da sua contribuição previdenciária, então o salário dele é a base de cálculo, né, e outras verbas podem estar aí incluídas, mas quanto maior for a base de cálculo do salário de contribuição previdenciário, maior vai ser a renda mensal inicial do seu benefício previdenciário. Então, é por isso que o trabalhador ele tem que ficar atento a essa contribuição previdenciária, porque quanto maior ela for, maior vai ser a renda mensal inicial do seu benefício. Depois nós temos ainda sistema de inclusão previdenciária para trabalhadores de baixa renda. E esse é o último ponto aqui constitucional que nós vamos analisar. Sistema de inclusão previdenciária para trabalhadores de baixa renda. A previsão é do artigo 201, parágrafo 12 da Constituição Federal. Então, esse artigo ele foi modificado também pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Ele quis promover a inclusão previdenciária dos trabalhadores de baixa renda, incluindo aí aqueles que se encontram em situação de informalidade. Por exemplo, aquele vendedor ambulante, bem como aqueles que, sem renda própria, se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Então, trata-se de sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas de contribuição diferenciada, conforme aí a Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, o que a gente tem são alíquotas de contribuição diferenciadas. Essa que é a previsão. Vamos ver o que fala o parágrafo 12.
falar, lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a famílias de baixa renda. E o parágrafo 12 vai dizer o seguinte: a aposentadoria concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12 terá valor de um salário mínimo, né? Então, essa é a previsão do parágrafo 13, fala que essa aposentadoria, ela, como a gente está falando de segurado de baixa renda, ela tem que ser no valor de um salário mínimo, e a regulamentação disso tudo vai estar na Lei Complementar 123 de 2006 e na Lei 12.470 de 2011. Então, essas são as previsões constitucionais que a gente tem relacionadas ao trabalhador de baixa renda. E aí vale reforçar que esse sistema especial de inclusão ele vai permitir somente as alíquotas de contribuição diferenciada. Antes existia a possibilidade também de carência, mas aqui a gente está falando somente de alíquotas de contribuição diferenciadas.